Bom, turma, vamos dar início então à nossa live. Horário é horário, certo? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu quero passar a vocês, avisar a vocês que hoje o nosso e-book, que é a nossa gramática completa, certo? Do nosso curso Gramática com Marcelo Marques. E agora nós estamos lançando aí um e-book, nós elaboramos, nós pegamos toda a teoria do curso, os exercícios e montamos um e-book para vender separadamente, principalmente para as pessoas que de repente estão sem condições de adquirir o curso completo, que vem além das teorias, os exercícios, os simulados online, e as videoaulas. Você tem a possibilidade de comprar aí somente o e-book, certo? O preço do e-book é de R$ 59,00, tem mais de 200 páginas, certo? Mais de 200 páginas. Eu já coloquei no chat, aí no link do chat, o link para vocês entrarem e adquirirem. Completinho, tem toda na descrição, todo o conteúdo, tá? Tudo certinho, beleza? Agora, um aviso aos meus alunos já credenciados no curso Gramática com Marcelo Marques. Vocês vão receber esse e-book gratuitamente. Olha, gente, tá caprichado, hein? Foi feito com muito carinho, vale a pena, tá certo? Bom, vamos então começar agora a nossa live. Complemento nominal e depois adjunto adnominal. São duas nomenclaturas com duas funções sintáticas que têm as suas diferenças, mas elas têm muita aproximação quando um adjunto adnominal vem preposicionado. O problema está no adjunto adnominal quando ele está preposicionado. Por quê? Então vamos lá. Definição de adjunto adnominal. Então vamos lá, galera. O complemento nominal é um termo que completa o sentido de uma palavra. Quando nós falamos palavra, ou seja, quando nós falamos nome para complemento nominal, nós vamos falar exatamente em três nomes. Nós vamos falar de substantivo, de adjetivo e de advérbio. São três nomes que não são verbos e eles sempre vão vir acompanhados por meio de uma preposição. Ok? Então prestem bastante atenção nisso. O complemento nominal, ele vai completar sempre o sentido de um nome. Falou em nome, nós temos que pensar em substantivo, nós temos que pensar em adjetivo e nós temos que pensar em advérbio. Esses três nomes, eles não são verbos, eles são nomes de ação, certo? Eles são nomes que podem virar verbos, normalmente são derivados de verbos e eles possuem uma coisa chamada de transitividade. Ou seja, o que gera confusão também é a questão de um complemento nominal de um objeto indireto. Por quê? Porque a pergunta que se faz para a frase é a mesma. Só que para o complemento nominal, eu vou fazer a pergunta para o nome e ele vai me dar uma resposta com preposição. E o objeto indireto, eu faço a pergunta para o verbo transitivo indireto e eu vou ter a resposta, um objeto indireto. Porém, muitas pessoas ainda se confundem com isso. Então vamos lá. Maria Clara tem necessidade de sua atenção. Então prestem bastante atenção, gente. O primeiro passo que eu sempre peço para os meus alunos é a identificação do verbo. Quem é o verbo de Maria Clara tem necessidade de sua atenção? Aqui, o verbo é o verbo ter, certo? Este aqui é o verbo. Aí eu preciso saber a transitividade deste verbo. Quem tem, tem o quê? Quem tem, tem algo.
tem alguma coisa, né? Então, o verbo ele vai ser um verbo transitivo direto. Como chama o complemento de um verbo transitivo direto? Objeto direto. Então, o que Maria Clara tem? Maria Clara tem necessidade. Então, necessidade é o objeto direto do verbo transitivo direto. Olha só a dica aí, hein? Todo objeto direto é representado por um substantivo ou por uma palavra substantivada. Vou repetir, hein? Todo objeto direto é representado por uma classe gramatical chamada substantivo ou por uma palavra substantivada. Mas o que é uma palavra substantivada, Marcelo? A palavra substantivada é uma palavra que não é substantivo propriamente dito, mas que dentro daquele contexto é um substantivo, ele está como substantivo, tá certo? Depois a gente vai dar um exemplo aí. Muito bem, gente, prestem bastante atenção aqui. Se Maria Clara, tá? Ela tem necessidade, se eu parar a minha frase aqui, vocês hão de convir comigo, tá? Que vocês concordam comigo que Maria Clara tem necessidade? Se eu parar a frase aí, vocês concordam comigo que a frase precisa de um complemento? Porque qualquer pessoa em sã consciência vai perguntar: Maria Clara tem necessidade? Tem necessidade. Mas ela tem necessidade de quê? Ela tem necessidade de quem? Ela tem necessidade de algo, de alguma coisa, de alguém. É aí que gera a confusão entre complemento nominal e objeto indireto. Por quê? Porque a pergunta que se faz é a mesma. A pergunta que se faz é a mesma, ok? Então, de sua atenção, ele na verdade, ele completa o sentido deste substantivo aqui, que é chamado de nome. Este substantivo, necessidade, é o nome de ação, ele possui uma transitividade, possuindo essa transitividade, ele vem regido de uma preposição. Então, nós temos aí, Maria tem necessidade, nós temos uma coisa chamada termo regente, de sua atenção, termo regido. Ah, Marcelo, eu estou entendendo, então quer dizer que além de estudarmos o complemento nominal, nós também estamos dentro de um estudo de regência nominal? Exatamente isso. Quando nós estudamos complemento nominal, nós já estamos estudando regência nominal, porque a palavra necessidade, ela rege a preposição de e rege esse complemento que é, no caso do exemplo, de sua atenção, que completa o sentido do substantivo nome. Por isso que se chama complemento nominal. Tranquilos? Prestem atenção no segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: Lívia estava feliz. Lívia estava feliz, beleza, até aqui, tranquilo. Eu posso muito bem, né? Eu tenho aqui, né, uma palavra de sentido completo. Lívia estava feliz. Ah, mas ela estava feliz por quê? Por quem? Ela estava feliz pela nova conquista. Pela nova conquista, completa o sentido deste nome, que agora feliz é um adjetivo, certo? Termo regente, termo regido, complemento nominal. E preste atenção na questão do verbo, gente. O verbo estar é um verbo de ligação. O sujeito que se liga a um verbo de ligação e uma palavra que atribua uma característica ou um estado para o meu sujeito, nós vamos chamar isso de predicativo do sujeito. Ah, Marcelo, mas veja bem, se eu digo Lívia estava feliz, eu tenho sentido completo. Sim, realmente aí, nesse caso, sim. Só que há uma situação em que eu posso perguntar para você, mas ela está feliz por quem? Ela está feliz por quê? Por qual motivo? O motivo é este, é pela nova conquista. Então ele está completando o sentido de um adjetivo. E o terceiro exemplo,
Os pais agiram. Quem é o verbo aqui? O verbo é agiram. Os pais agiram. Agir é verbo intransitivo, galera. Por que é um verbo mesmo intransitivo? Se o verbo transitivo direto, ele pede complemento com o objeto direto, o verbo transitivo indireto vai completar o seu sentido com um complemento com preposição, que é o objeto indireto. Já o verbo intransitivo, por sua vez, ele não tem necessidade de complemento. Tá? Ele por si estabelece sentido. Isso que se classifica como um verbo intransitivo. Tá certo? Então, quando eu digo os pais agiram, já tem uma oração com sentido completo. Mas eu quero saber como que eles agiram. Como? Aí eu vou aplicar um advérbio. Eles agiram favoravelmente. Agora, se eu parar a frase aqui, aí sim dá bochicho, né? Ou seja, agora eu preciso de um complemento. Os pais agiram? Agiram. Como? Favoravelmente. Terminado em mente, o sufixo mente é um sufixo adverbial. Ele leva a minha palavra para um advérbio de modo. Mas, se os pais agiram favoravelmente, eles agiram favoravelmente a quem? A mais os vai dar aos seus filhos. Então, aos seus filhos está completando o sentido do nome que é o meu advérbio. Entenderam? Então, turma, de modo geral, complemento nominal é uma palavra que completa, ou seja, é um termo que completa o sentido da palavra, né? Que completa o sentido de um nome. Este nome é um substantivo, é um adjetivo, é um advérbio, regidos sempre por preposição. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar ou analisar, começar pelo verbo. Olha o primeiro caso. Maria Clara tem, Lívia estava, os pais agiram. Depois eu vou observar o que eu tenho depois do meu verbo. O verbo ter é transitivo direto, então eu vou ter um objeto direto, que é o meu substantivo. O verbo estar, por si, é um verbo de ligação. Eu tendo aí um predicativo do sujeito, eu vou ter um complemento nominal dele. E o advérbio também vai pedir um complemento dele, complemento nominal. Estamos juntos? Entenderam até aí? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, como que está. Opa, entrou bastante gente aqui. Ok, beleza. A Delma disse que tem muita dúvida, espero que esteja tirando a sua dúvida. Monique Almeida, boa noite, do Rio de Janeiro. Ariane Ribeiro, boa noite, que é de Orem, Pará. A Marileuza de São Miguel do Gamá, né? Mas atualmente ela mora em Breves, Marajó. Oi, Sirlene, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Que bom, Marileuza, consegue diferenciar aí o complemento nominal do adjunto adnominal. Isso é muito bom, galera. Isso é muito legal. Bom, agora vamos ver o que é um adjunto adnominal, tá? O adjunto adnominal é um termo que determina, que especifica, que explica um substantivo, ou seja, um nome. Agora, aqui, a diferença de complemento nominal e o adjunto adnominal, quando a gente fala do nome, aqui no adjunto adnominal, nós só vamos falar em um nome. Apenas um nome. Complemento nominal, nós vamos falar quantos nomes? 3. Quais são eles? Substantivo, adjetivo e advérbio, regidos de preposição. Adjunto adnominal é um termo que fica ao lado de um nome para determiná-lo, para especificá-lo, para explicá-lo, para indeterminá-lo, tá? Quem? O nome, que vai ser um substantivo. O adjunto adnominal, ele tem uma função adjetiva, tá, galera? Então, na oração, a qual pode ser desempenhada por adjetivos, por locuções adjetivas, por artigos, por pronomes adjetivos, por numerais adjetivos.
Essas classes gramaticais são as classes que nós denominamos como satélites do substantivo. Quem assistiu a minha aula semana passada, né? Ou melhor, na última aula, né? Que semana passada eu não fiz a live, mas a última live, nós falamos sobre satélites do substantivo, que trabalha exatamente o adjunto adnominal. Então, foi bem proposital eu trabalhar os satélites do substantivo para nós falarmos desta aula hoje, né? Para nós entrarmos neste assunto hoje. Então, vejamos aqui o exemplo. O político enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. O político inovador, né? Saiu meio atrapalhado aqui. Vamos lá. O político inovador enviou é o verbo, 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Então, se eu tenho aqui o meu verbo, né, ele é o núcleo do predicado verbal. Por que ele é o núcleo do predicado verbal? Porque ele é um verbo de ação, né? Algumas gramáticas trazem o nome como nocional, né? Ou um verbo significativo, certo? Qualquer desses nomes aqui vão falar a mesma coisa, se resumem na ação, ok? O político inovador é o meu sujeito da oração. Inovador é o meu adjetivo, certo? E o é o meu artigo. Quem assistiu a esta aula, na última aula da nossa live, vai se lembrar perfeitamente disso. O artigo que acompanha o substantivo vai exercer função sintática de adjunto adnominal. Inovador, que é o meu adjetivo, está ao lado do meu nome, que é o substantivo, certo? É um satélite, ele é um adjetivo, então ele vai exercer uma função sintática de adjunto adnominal. Até aí, beleza, tranquilo, numa boa. Agora vamos ver a parte do predicado, né? Que nós temos aí um predicado verbal. Vamos primeiramente olhar a transitividade deste verbo. Aí eu pergunto para o verbo, quem envia, envia o quê? Toda pergunta que eu faço para um verbo, geralmente o quê, né? Normalmente ele vai ser aí um verbo transitivo direto. Por que eu disse normalmente? Porque existem algumas pegadinhas que de repente pegaram aí os verbos ocorrer, o verbo acontecer, o verbo existir, que se faz praticamente a mesma pergunta, só que são verbos intransitivos. Então quem envia, envia algo. O que ele enviou? Ele enviou 2 longos trabalhos. 2 longos trabalhos vai ser o objeto direto do meu verbo transitivo direto, mas quem envia algo, vocês concordam que tem que enviar algo a alguém? Então esse ao seu amigo de infância, então nós temos aqui uma preposição, juntamente com o artigo, nós temos essa combinação. Então nós temos aqui um objeto indireto, ou seja, nós temos um verbo que nós classificamos como bitransitivo. O que é um bitransitivo? É um verbo transitivo direto e indireto. Bitransitivo. Por que é bitransitivo? Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Soma os dois, verbo transitivo direto e indireto. É um verbo bitransitivo. Beleza. Agora vamos ver os adjuntos adnominais aqui. 2 longos trabalhos. 2 é o numeral adjetivo. Por que ele é o numeral adjetivo? Porque ele está acompanhando o meu substantivo, que é o núcleo aqui, ó, a palavra trabalho. Então, temos o longos, que é um adjetivo que está qualificando o meu nome, que é o meu substantivo, e ambos vão exercer função sintática de adjunto adnominal e longos também de adjunto adnominal. Então, 2 longos
São adjuntos adnominais de trabalhos. E ao seu amigo de infância, o núcleo do meu objeto indireto, lembra que eu falei, o núcleo do objeto direto e do objeto indireto são sempre representados por substantivos? Olhem aqui, trabalhos é um substantivo, amigo também é um substantivo. Agora, preste atenção aqui. Eu tenho um artigo o que determina o substantivo. Eu tenho o pronome possessivo seu, pronome adjetivo seu, que determina o substantivo amigo. E de infância, tá? Ó, de infância, que é a locução adjetiva. Esta é uma locução adjetiva que também está acompanhando o meu substantivo. Portanto, galera, nós temos função sintática de adjunto adnominal, seu também é um adjunto adnominal e de infância também vai ser o meu adjunto adnominal, tá? Então, percebam que são as classes de palavras que estão sempre ao redor do meu núcleo, que é o substantivo, que é a minha palavra-chave, né? Então, essas palavras vão exercer essas funções sintáticas de adjunto adnominal. Deixa eu dar uma olhadinha lá no chat, ver como está a família aí. Legal. Ariane Ourém, Pará. Ana Carolina, boa noite. Coloca sua cidade e estado, por gentileza, seja bem-vinda. Eu não consigo diferenciar o complemento nominal. E clareou mais agora? Ah, tá. Do objeto direto? Seria do objeto indireto, né? Porque a dúvida maior, Ariane, é do complemento nominal com o objeto indireto, pelo fato do objeto indireto ser aí vir regido de uma preposição. Boa noite, Marcos, de Barueri. Olha aí, grande Barueri. Um abraço aí, pessoal de Barueri, pessoal de Ourém, pessoal aí de Breves, Marajó, enfim, Rio de Janeiro. Para minha cidade, Araçatuba, interior de São Paulo, né? Também. Ô, Ariane, me responda aí se ficou claro agora para você diferenciar o complemento nominal, tá? Muito bem, vamos lá, adjuntos adnominais. Agora aqui é que está o segredo que muitas pessoas têm dúvidas. Prestem bastante atenção agora. Agora eu quero que vocês parem o que vocês estão fazendo. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora, que isso aqui vai ser a chave para o sucesso aí de você detectar isso nas provas de bancas de concursos públicos ou também de vestibulares. Vamos lá. É alergia, viu, gente? Não é Covid, pelo amor de Deus. Graças a Deus, não. Gente, preste atenção, parem agora de escrever tudo, parem aí, qualquer coisa, print a tela. O amor de mãe é especial, ou seja, esse de mãe, ele é o adjunto, eu estou dizendo pelo fato de vir preposicionado. Aqui eu tenho uma locução adjetiva. Eu consigo trocar o amor de mãe por amor materno. Eu também consigo falar amor maternal. Concordam comigo? Então, o amor materno é especial. O amor maternal é especial. Quando eu consigo fazer essa troca, eu tenho já de antemão um adjunto adnominal. Beleza. Mas o macete está aqui. O substantivo no adjunto adnominal, o substantivo para o adjunto adnominal, ele é concreto, ou ele é abstrato. Também acaba irritando minha garganta porque eu estou falando muito alto, porque algumas pessoas falam que o volume fica baixo, tá?
Então, olha só. Para o adjunto adnominal, o substantivo é concreto ou abstrato. Para o complemento nominal, o substantivo é abstrato. Então, pessoal, é aqui que pega, ó. É aqui, ó. Quando eu tenho um substantivo abstrato para adjunto adnominal, para o substantivo abstrato para complemento nominal. Mas vai ficar fácil agora. Preste atenção, vou repetir. O amor de mãe é especial. O amor de mãe, aqui nós temos uma função de agente, nós temos aí um agente. A mãe ama. Quando falo o amor de mãe é especial, concordam que o amor de mãe quer dizer que a mãe ama? Então quem ama? A mãe, certo? Então a mãe comete a ação, tá? Agente é ação, ela comete a ação de amar, por isso que é adjunto adnominal. Vale lembrar que o amor, a palavra amor, é um substantivo abstrato. É isso que confunde, galera. Por que é um substantivo abstrato? Porque é um substantivo que possui uma relação de dependência. Para se ter amor, é preciso amar. Isso é a relação de dependência. Substantivo abstrato, certo? Por isso que ele é um adjunto adnominal, porque ele tem uma função de agente. Olhem este outro exemplo. A invenção do cientista mudou o mundo. Nós temos um agente, ou seja, o cientista inventou. Se o cientista cometeu a ação de inventar, então a invenção foi dele. Se a invenção foi dele, eu tenho aqui um adjunto adnominal. E a função dele, como foi dito aí anteriormente, é de adjetivo, certo? Olhem outro exemplo. A leitura do aluno foi boa. Então nós temos uma função de agente aqui. O aluno leu. Então a leitura do aluno foi boa, isso quer dizer que o aluno leu, o aluno cometeu a ação. E percebam que nós temos aqui invenção, substantivo abstrato, nós temos leitura, um substantivo abstrato, certo? Por quê? Para se ter invenção é preciso inventar, para se ter leitura é preciso ler. Isso que é um substantivo abstrato. É fácil da gente guardar o que é um substantivo abstrato, certo? Agora prestem atenção nesses três substantivos abstratos para com a sua função de complemento nominal. Olhem só, o amor à mãe também é especial. Agora nós temos aqui uma ação passiva, tá? Nós temos aqui uma ação passiva. Agora, a mãe, ela não ama. A mãe é amada. Ela sofre a ação de ser amada por alguém. Quando eu consigo transpor para a voz passiva analítica, eu vou para complemento nominal. Percebam que eu tenho até a preposição aqui, ó. O amor à mãe. Aqui é complemento nominal do meu substantivo abstrato, que é amor. Ok? Então agora a mãe não ama, é ao contrário, ela sofre a ação de ser amada, ok? Olha agora a invenção, ó, também substantivo abstrato. A invenção do rádio mudou o mundo. Quer dizer, nós temos uma ação paciente agora, né? Ou seja, o rádio foi inventado por alguém. Vocês estão percebendo que eu estou conseguindo transpor essas orações para a voz passiva analítica? Ou seja, para ter aprender bem esse bizu, eu preciso estudar bem isso aqui, ó. Vozes verbais, tá? Isso daqui vai fazer com que eu consiga identificar com mais clareza o meu o complemento nominal, tá? Por quê? Por conta da questão do passivo, né? Então, o rádio foi inventado por alguém. A leitura do livro é instigante. Ó, então aqui complemento nominal. Aqui ninguém leu. O livro é lido por alguém. Então a leitura do livro é instigante. Isso quer dizer que alguém, né, fez a leitura do livro. Ou seja, o livro é lido, ele não se lê sozinho. Perceberam, gente?
É essa que é a jogada para que vocês nunca mais esqueçam a diferença de adjunta de nominal. Quando eu tenho substantivo abstrato, certo? E quando eu tenho para complemento nominal o mesmo substantivo abstrato, certo? E nesse substantivo abstrato eu vou ter que observar o que neste caso aqui? Eu vou ter que observar a questão passiva que existe nele. Quando eu faço a transposição para a voz passiva analítica, não tem erro. Eu consigo fazer isso de forma tranquila e conseguir identificar o que é um adjunto adnominal e um adjunto adjunto adnominal com complemento nominal, ok? Vamos lá para o chat. Marcos Henrique, boa noite. Já dei aqui. Ana Carolina colocou aí que é do Rio de Janeiro, capital. Obrigado aí, Rio de Janeiro, pela audiência de vocês aí. Gente, ficou claro a nossa aula de hoje? Ficou claro? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês verem de um complemento nominal e de um objeto indireto. Prestem bastante atenção aqui, ó. Uma frase assim, ó. Eu necessito de atenção. Tenho necessidade de atenção. Beleza, vamos lá. Quem é o verbo da primeira oração aqui, gente? O verbo é necessito. Quem é o verbo da segunda oração aqui, gente? É o verbo ter. Cuidado, hein? É o verbo ter. Então, isso aqui é verbo. E isso daqui é o verbo. O que é isso aqui, Marcelo? Necessidade é nome. É o meu substantivo abstrato derivado do verbo necessitar. Lembra que eu falei no comecinho da aula que esses nomes, eles podem virar verbos porque eles geralmente são derivados de verbos? É isso. Então, quando eu digo eu necessito de alguma coisa. Eu necessito de atenção. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, objeto indireto. Isso aqui é complemento verbal. Aqui eu tenho um caso de regência verbal. Tenho necessidade? A necessidade do quê? De atenção. De atenção, ele vai completar o sentido do nome, que é o substantivo. Então, aqui eu tenho o complemento nominal. Aqui é complemento verbal, que é o objeto indireto, e aqui é somente complemento nominal. Aqui é o objeto direto do verbo transitivo direto do verbo ter, gente, ó. Quem tem algo, tem alguma coisa. Necessidade é o complemento dele, que é um nome, sobretudo um substantivo. Se eu parar aqui, eu percebo que eu preciso do meu complemento do nome. E aqui o complemento do verbo.